vários dias, chegou até uma enorme de uma fazenda. Mas antes dele começar o serviço, quando eu decidi ir embora, ou todos os anos trabalhar, Senhor, e cada um segue o seu caminho. Aquele jovem trabalhou naquela fazenda. Pois bem, o dono da fazenda, certo dia, ele chegou para o seu patrão e disse: ou eu lhe dou todo o dinheiro que você merece, passe a noite 3 conselhos, e amanhã cedo nós conversamos. Eu quero os 3 conselhos. Aquela noite passou, mas o patrão lhe deu os 3 conselhos. Ele disse: não seja curioso para o mal. Você tem água e 2 pães. Um pão é para você comer durante o dia. Olá, palavras que edificam. Hoje eu quero trazer um tema que se chama conselho. Algumas pessoas dizem que conselho, se fosse bom, ninguém daria, seria vendido. Pois bem, eu quero falar hoje sobre 3 conselhos. Mas para que eu possa te dizer que conselhos são esses, eu quero contar uma história, uma ilustração. Certa feita, um casal recém-casado, bem jovem, moravam de favor num sítio bem simples, bem humilde, num lugar retirado. Um dia, aquele jovem marido chegou para sua esposa e disse: amanhã eu irei partir. Irei partir para um lugar muito longe. Vou procurar oportunidades de mudar a nossa vida. Mas eu preciso que você aceite um trato. E o trato é o seguinte: eu serei fiel com você. E não importa o tempo que eu demorar, que você vai me esperar e será fiel a mim. Aquela jovem senhora, recém-casada, chorou bastante, mas aceitou os termos do acordo. No outro dia, bem cedo, se despediram e aquele jovem partiu. Andando por vários dias, chegou até uma enorme de uma fazenda. Procurou o dono daquela fazenda e disse que estava procurando um serviço. O dono o aceitou e contratou. Mas antes dele começar o serviço, ele fez um acordo com o dono daquela fazenda. Disse ele: eu vou trabalhar todos os anos que o senhor achar que eu sou digno. Mas eu não quero receber. Pegue o meu salário e coloque numa poupança. Quando eu decidir ir embora ou não for mais útil para o senhor me devolverá. O senhor me pagará por todos os anos trabalhados. E cada um segue o seu caminho. Pois bem, o dono da fazenda aceitou aquele acordo, aquela proposta. E por 20 anos, aquele jovem trabalhou naquela fazenda. E certo dia, ele chegou para o seu patrão e disse: patrão, já te sirvo há 20 anos, sem nunca ter tirado férias, sem nunca ter folgado. Eu quero o dinheiro que me cabe, pois vou voltar para minha casa. Vou voltar para minha esposa. Pois o patrão disse para ele: claro, você tem todo o direito, mas antes de eu lhe dar tudo que lhe é devido, quero lhe fazer uma proposta. Ou eu lhe dou todo o dinheiro que você merece, ou eu lhe dou 3 conselhos. Não precisa me responder agora. Vá para o seu quarto, passe a noite e amanhã cedo nós conversamos. Aquela noite passou e o rapaz ficou pensando: qual escolha tomaria? Pois bem, chegou no outro dia pela manhã, levantou e disse: patrão, eu quero os 3 conselhos. Eu não vou querer o dinheiro desses 20 anos. Eu quero os 3 conselhos. Pois o patrão lhe deu os 3 conselhos. Ele disse: primeiro conselho, nunca pegue atalhos. Eles podem custar a tua vida. Segundo conselho, não seja curioso para o mal. Não seja curioso para o mal. E o terceiro conselho, nunca tome decisões quando estiver com ódio ou com dor. Espere para o próximo dia. Ele disse assim: bom, está na hora de eu partir. Pois o patrão o chamou e disse: aqui está uma sacola, e você tem água
e 2 pães. Um pão é para você comer durante a sua viagem. E o outro pão você coma com a sua esposa. Estamos certos disso? Aquele rapaz disse, claro, estamos certos. E assim ele pegou a estrada. Caminhou alguns dias e encontrou um viajante, assim como ele, na estrada. O viajante perguntou, oi, para onde você está indo? E ele disse, estou indo para tal lugar. Fica muito distante daqui. Fica há muitos dias da onde nós estamos. Pois aquele outro viajante disse, mas eu conheço um caminho, conheço um atalho que vai poupar muitos dias e você chegará no seu destino mais rapidamente. E assim, aquele jovem aceitou o convite para pegar o atalho. Mas logo ele lembrou do primeiro conselho. Desistiu de pegar o atalho e voltou para a estrada da qual ele conhecia, mesmo que levasse mais dias. Andando alguns dias, chegando num hotel, ele soube de notícias que havia ladrões na estrada alguns dias atrás, que estavam armando emboscadas para pessoas que pegavam um determinado atalho. Ele lembrou, puxa, o primeiro conselho já me livrou. E assim foi. Ele estava cansado, aproveitou que estava num hotel e pagou a sua pernoite e foi descansar. Durante a madrugada, ele ouviu muitos gritos. Gritos desesperados e muito barulho. Ele se levantou rapidamente e ia sair do seu quarto para ver o que estava acontecendo. Aí, ele lembrou do segundo conselho. Não seja curioso para o mal. Então ele fechou a porta e voltou a deitar. No outro dia pela manhã, ao levantar, percebeu que havia muitos hóspedes machucados e alguns já estavam mortos. Aí perguntou, o que houve aqui? Responderam, ontem à noite fomos assaltados e muitas pessoas morreram. Aí ele lembrou, puxa, o segundo conselho me livrou da morte. E assim ele seguiu a sua trajetória. Pois bem, estava chegando em casa e avistou ao longe a casa onde ele viveu 20 anos atrás com a sua esposa. Viu que saía fumaça pela lareira e percebeu, estou em casa. Ao descer o morro, avistou de longe a sua esposa pela janela. Mas percebeu que havia algo diferente. Descendo e aproximando-se mais, percebeu que havia um homem entre as pernas da sua esposa e ela acariciava-lhe a cabeça. Ele ficou indignado, com muito ódio e dor, e disse a si mesmo, eu fui fiel a ela esses 20 anos, e nós havíamos tido um trato, havíamos um acordo. Pensou, vou chegar naquela casa e vou matar minha mulher e o seu amante. Quando seus olhos já estavam cheios de ódio e dor, lembrou do terceiro conselho do fazendeiro. Nunca tome decisões em meio à dor e em meio ao ódio. Pois bem, naquela noite ele dormiu ali mesmo, em meio à natureza, debaixo de uma árvore. No outro dia, cedo, ele disse, vou ali, vou avisar para minha esposa que fui fiel esses 20 anos e vou me retirar e vou embora. Ao bater na porta, a esposa sorridente abriu, pulou no seu pescoço, o abraçava, o beijava, e ele tentava afastá-la, mas ela não desgrudava dele em nenhum momento. E ele disse assim, você feriu meu coração, porque você me abandonou, você tem um amante, você tem uma outra pessoa. E ela disse assim, não, você está enganado. E ele disse, não, mas eu vi ontem, havia um homem entre as suas pernas e você acariciava-lhe o cabelo. Ela chamou aquele homem, ela disse assim, esse é o seu filho, ele tem 20 anos. Quando você partiu, nós não sabíamos, mas eu já estava grávida. Entrou
abraçaram, se regozijaram. Ele contou todas as histórias que havia vivido e disse: eu ganhei um pão para comer junto com vocês. Ao sentar todos à mesa, regozijando-se com a presença um do outro. Ao cortar o pão, ali estava os 20 anos do seu trabalho. Todo o dinheiro estava no meio daquele pão. Olha só, palavras que edificam. Eu quero dizer para você, não tome atalhos. Não seja curioso para o mal. E nunca, nunca tome decisões em meio ao ódio e em meio à dor. Que essa palavra possa edificar a tua vida. Que ela possa transformar o teu dia. Até mais.